Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, vamos ler a partir do verso número 5. Aleluia. Obrigado aos irmãos do louvor. Graças a Deus pela vida de vocês. Lucas 5. Se você for achando, coloque-se de pé. Reverência à palavra do Senhor. Dia de ceia, na presença de Deus. Aleluia. É um texto bem conhecido, mas a palavra do Senhor ela é poderosa e a revelação vem dele. Então, o Senhor ele vai falar conosco nesta noite. Graças a Deus por você estar aqui, você que nos visita, os irmãos que assistem online, tem vários irmãos assistindo ali online. Acharam? Amém? Lucas 5, verso 1 em diante diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Verso 11: E levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, na sua presença, diante da sua autoridade, na sua dependência, ó Pai, nós estamos. Seja conosco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco poderosamente. Que essa palavra, a palavra revelada, a palavra, ó Pai, que vem do céu, seja sobre nós. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Estão me ouvindo bem aí? Está melhor esse ou esse daqui? Esse ou este? O outro está melhor? Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar nessa noite porque na vida do crente tem dias muito bons. Quem está vivendo um dia bom? Glória a Deus, um dia bom, um dia de bênção, né? Pastor, estou vivendo o melhor da minha vida. O problema é que também tem dias que são maus. Há dias de angústia, tem dias de trevas. Paulo ele dá um nome e fala assim: é o dia mau. Tem o dia da perda, há o dia da tristeza, tem um dia que é o dia da ira, e há também aquele dia que nós podemos chamar como o dia do fracasso. Pastor, tentei de tudo. E muitos de nós, irmãos, somos treinados para o sucesso. Gostoso viver o sucesso, é bom demais viver o sucesso. Só que nós não somos treinados, irmãos, para o fracasso. Sabe qual que é um dos maiores problemas que os recém-formados eles passam hoje? É que eles não são treinados para lidar com as pessoas e ouvirem um não.
de lidar com as pessoas e, diante daquilo que vão exercer, fracassarem. Tanto é que você pode pesquisar, depois, não agora, mas depois você pode pesquisar no Google aí, pesquisa lá assim, faça uma pesquisa, curso sobre fracasso. Você vai achar? Não encontra, irmão. Você vai achar curso sobre o sucesso. Você vai achar lá um curso como ficar rico, como alcançar o meu primeiro milhão, tem um monte. Como ser um investidor de sucesso. E muitas vezes, irmãos, nós entramos num processo de desânimo, processo de depressão, de frustração, porque nós não sabemos lidar com o fracasso. Não sabemos. E esse texto, ele começa justamente com um texto de fracasso. Justamente com isso. Diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e ele vê 2 barcos na praia, pescadores. E esses pescadores, eles já estavam ali lavando as suas redes. Você já conhece essa história. E o texto não informa neste momento, mas Jesus, ele sabia o que estava acontecendo. Que ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabe o que está acontecendo com a sua vida. Ele sabe o que você está sentindo. Você pode pensar assim, mas pastor, como ele sabe? Ele é Deus. Não, mas esse Deus, irmão, ele veio em carne e ele passou por todo e qualquer problema que você possa vir a passar nesta terra. Ele sabe aquilo que você vive, ele sentiu na pele aquilo que você pode vir a sentir. E Jesus, ele se aproxima daqueles homens e ele vai realizar naquele dia de fracasso um grande milagre. Um grande milagre. Ele vai criar no coração desses homens admiração, fé, mas não é só isso. Não é somente isso. Esse dia de fracasso vai ser o dia que vai mudar o rumo da vida destas pessoas. E eu queria apresentar alguns pontos práticos sobre esse texto. Talvez você esteja aqui nessa noite vivenciando um fracasso na sua vida. Fracasso conjugal, fracasso no relacionamento, fracasso no empreendimento. Não sei. Você muitas vezes está olhando para o fracasso e está se sentindo um fracassado. Então a primeira lição hoje, irmãos, que o Senhor quer falar no teu coração, que o fracasso, ele faz parte da vida. O fracasso faz parte da vida. E que nós temos que encarar o fracasso. Não como uma coisa evitável, porque muitas vezes as pessoas, elas colocam a culpa em si mesmas. Mas também às vezes como uma coisa inevitável. E esses homens, irmãos, entendam uma coisa. Eles eram sócios. Estavam juntos. Era uma empresa de pesca. E eles tinham contas para pagar. Tinham um faturamento mensal. Eles tinham que entregar para os varejistas ali, porque eles eram um barco de pesca comercial. Eles pescavam, passavam para os varejistas, eles vendiam ali aqueles peixes. E diz que eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Nada, irmão. E eu posso imaginar a cena. Eles ali lavando a rede, questionando assim: o que aconteceu? O que houve? Será que o problema foi a lua? Em que lua que nós estamos? Será que a lua estava errada? Não, mede a temperatura da água. Será que era a temperatura da água? Fez um pouco de frio essa noite. E Pedro, irmão, que morava com a sogra, ele, no seu coração, eu creio que ele pensava assim: o que é que eu vou dizer quando eu chegar em casa? Tem um livro escrito por John Maxwell, e ele fala justamente sobre o treinamento para o fracasso. E ele diz que a nossa sociedade, ela precisava ser treinada para o fracasso, porque o fracasso, ele faz mais parte da vida do que o sucesso. E a gente pensa que o fracasso é evitável, mas não é.
Por mais que você seja uma pessoa controladora, está tudo nos mínimos detalhes. Ou que de repente tenha a capacidade de eliminar os riscos. Não, pastor, eu faço desse jeito assim, porque daí eu não deixo ponta solta. Fracasso, irmãos. Os riscos, às vezes você lida com os riscos de uma forma assim, eu vou extinguir todos os riscos. Você é um especialista nisso. Você pode fracassar. E nesse livro, John Maxwell, ele coloca algumas razões porque algumas pessoas elas fracassam. E estudando isso no ambiente profissional, estudando isso ele viu um ambiente da igreja, estudando isso ele viu um ambiente de relacionamento conjugal, um relacionamento. E ele elenca uma questão que eu me lembro, que uma das questões é que as pessoas elas não têm capacidade de se relacionar com pessoas. Não tem capacidade de relacionamento com as pessoas, de conversar. Tem gente que é um gênio, irmão, mas está trancado em si mesmo. Relacionamentos. Tem gente que não consegue sucesso porque não tem a habilidade de se relacionar. Tem que fazer curso de gente. E as pessoas fracassam porque, de repente, estão no lugar errado. Quantas pessoas não têm sucesso porque estão fazendo algo que não gostam? Mas por que fez? Se formou nisso? Porque, meu pai, minha mãe. Mas quantas pessoas fracassam porque não têm sonhos? Você tem sonhos? Quantas pessoas fracassam porque não têm um foco? Não focam em algo? Quantas pessoas que fracassam porque não têm resiliência? No primeiro problema já quer abandonar, quer desistir, não tem perseverança. Pessoas fracassam porque são inflexíveis. Meu irmão, você quer ver um relacionamento dar errado, é você ser inflexível. A pessoa, o marido larga lá, primeiro dia a toalha em cima da cama molhado, já ganha um cartão vermelho. Eu sou da era da datilografia e eu não vou usar computador nunca na minha vida, de jeito nenhum. Passando por algo assim com o Pix, né? Há pouco tempo. Saiu o Pix, a pessoa falou, não, esse negócio é coisa que nunca que eu vou usar o Pix. Não consegue nem trabalhar hoje. Não, meu pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Inflexíveis. Não, pastor, porque você quer ver na igreja, irmão? Porque o pastor é um herege. Está pregando isso. Não. Tem um irmão que saiu da igreja faz uns 15 anos. Pouco tempo atrás, lá quando eu estava na loja, ele foi pedir perdão para mim. Meu pastor, perdão. Por que, irmão? Que isso? Não, porque o senhor estava certo. E foi por isso que ele saiu da igreja, irmão. Incrível. Inflexibilidade. Nós não podemos ser inflexíveis. Então veja, irmão, a Bíblia fala de uma coisa muito séria. Que a esperança que se é adiada, a esperança que se frustra, ela faz adoecer o coração. Olha aí para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Está com cara de coração adoecido? Como é que está o teu coração? Pergunta para ele aí, fala, como é que está o teu coração, irmão? E tem muita gente, irmão, com o coração adoecido porque se frustrou. Eu quero dizer para você que passa a noite pescando e que não pega nada, que por vezes você passar a noite pescando e não pegar nada é normal, acontece também. Irmão, entenda uma coisa, nós vemos essa história aqui na Bíblia como um algo inédito, mas não foi a primeira vez que eles não pegaram nada, não seria a segunda vez que eles não estavam pegando nada, não era a última vez que eles não estavam pegando nada. Então preste atenção, o fracasso faz parte também, faz parte da vida. Às vezes você vai fazer tudo perfeito, ficou lindo, só vai chegar para não gostei, ficou torto ali, ficou esquisito, Todas as pessoas, irmãos, que alcançam o sucesso, escuta isso,
elas passam antes por momentos de fracasso. Então tranquiliza o teu coração. Às vezes você não ouve o pastor, mas ouve o teu irmão que está do teu lado. Fala para o irmão, fala, tranquiliza o teu coração. Fala aí para o seu irmão, fala, irmão, fica tranquilo. Pare com essa... Fica tranquilo. O fracasso faz parte da vida. Segundo princípio é que nós não podemos usar o fracasso como razão para parar de servir a Deus. Não podemos. Esses pescadores passaram quanto tempo pescando? A noite toda. E aí chega Jesus com tantos barcos ali. Jesus, ele vai aonde? Foi logo no barco de quem? De Simão Pedro. Olha só o verso 3. E entrando num dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Veja isso aqui, irmão, que princípio poderoso. Porque às vezes nós usamos o fracasso da nossa vida para dizer, não vou servir a Deus, não vou servir a igreja. Pedro, irmão, ele tinha toda a razão para dizer, olha Jesus, eu acho que você é uma pessoa legal, eu gosto muito de ti, você é mestre, mas eu passei a noite toda pescando. Não sei o que eu vou dizer quando eu vou chegar em casa, tenho conta para pagar, e ainda vou ter que deixar o Senhor me dar um sermão aqui ainda em cima do meu barco. Eu quero ir embora, quero dormir, quero descansar. E ainda tinha que ouvir Jesus falando assim, olha, não andeis ansiosos, né? De repente você teve uma semana dura, com problemas de relacionamento, e aí você tem que chegar aqui na igreja e ouvir o sermão do pastor Rodrigo. De repente você tem prejuízos durante essa semana, e aí você chega aqui e tem que ouvir o irmão Márcio falando, olha, você tem que dar com o seu coração, com o seu amor, com amor. É assim. Você ouve o Márcio falando, você tem que ser fiel. Presta atenção, irmão, às vezes há muitas pessoas que confundem, nós não estamos servindo a Deus. Essas pessoas às vezes elas seguem a Deus, mas nós não estamos seguindo a Deus simplesmente por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Nós estamos servindo a Deus por aquilo que nós somos, por aquilo que Deus Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. O dar de Deus, ele vem como uma consequência. E os crentes de hoje, irmão, estão muito melindrosos. Qualquer coisinha, eu não vou mais na igreja. Qualquer coisinha, eu não quero mais fazer parte do ministério. Qualquer coisa, eu não vou trabalhar mais no ministério. Presta atenção, irmão. Não permita que as feridas do coração, as suas frustrações, prejudiquem o seu relacionamento com Jesus. Porque você está tomando o caminho errado. Se afastar de Jesus, se afastar da igreja, você está se afastando da solução do seu problema. Isso é muito sério. Há muita gente que por causa de um problema, de uma circunstância, de uma frustração, de uma decepção, não quer mais servir a Deus. Eu me frustrei com o pastor. Você não vai ser o primeiro nem o último. Parabéns, o pastor é humano. Terceira lição: no dia do fracasso, obedeça a Jesus. Diga assim: obedecer a Jesus. Não obedeça o teu coração, não obedeça os seus sentimentos, não obedeça às previsões econômicas, não obedeça às previsões políticas, não obedeça às circunstâncias. Obedeça a Jesus, obedeça a palavra de Deus, obedeça ao Senhor. Olha o verso 4, versículo 4. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pesca. Vamos ler junto? Quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ou seja, lança a rede novamente. Bom, agora uma pergunta: Jesus era profissional em quê? Em que ele era formado? O que ele fazia? Carpintaria, ele era carpinteiro. Pedro podia falar, mas não entende nada de pesca. É o mesmo que Jesus, você olhar para Jesus e falar, estou com problema no meu casamento. Jesus não entende nada de relacionamento porque ele nunca casou. Então ele não pode me ajudar no casamento. Eu só tenho que pensar isso. Irmãos, ele criou você, ele criou o casamento, ele que inventou tudo isso. É que a gente pensa que Jesus não entende das minhas lutas, dos meus problemas. Mas se tem alguém que entende dessas coisas, irmãos, é Jesus. Simão deve ter pensado, ninguém pesca de dia. É de noite que se pesca, Jesus. A piaba lá, diz que tem um peixe, a piaba lá, o peixe e dizem que esse peixe lá é muito gostoso, que você come ele frito lá na beirada, lá em Cafarnaum, né? Come ele frito, um dia eu vou lá comer esse peixe. Eu e a Márcia, né, meu amor? Um dia nós vamos lá em Cafarnaum experimentar. Quer ir também, Márcia? Vamos lá, a Márcia deve estar convidada para ir com a gente, então. Diz que é um peixe muito gostoso, você come frito lá em Cafarnaum. Mas é tão interessante, irmão, que Pedro ele deve ter pensado, agora esse carpinteiro dando ordem para pescador profissional. Pedro diz assim, eu sou sócio da empresa, eu tenho embarcações. Mas veja o que aconteceu, olha o verso 5. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Parece resposta de mulher, né? Olha, eu já fiz de tudo. Os clientes chegavam lá na loja de celular assim, olha, eu já fiz de tudo. Não funciona, vamos mandar para garantia. Foi tentou desligar e ligar ele? Não. Aí desliga e liga aí, pronto, voltou ao normal. Já fiz de tudo, né? Pedro olha, queria dizer para o Senhor, eu sou um pescador, Jesus. Nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. E de dia você quer ganhar alguma coisa aqui desse lago? Não tem nada mais aí. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Não é baseado, irmão, no entendimento, não é baseado no sentimento, não é baseado no tempo, não é baseado no que eu sei, mas na tua palavra. Nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela restaura, ela transforma, ela nos dá um norte. E o texto ele diz, o verso 6, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhes a rede. Verso 7, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quase afundou o barco. Presta atenção, irmãos. No dia do fracasso, obedeça a Deus. Se você não estiver compreendendo a ordem de Deus, obedeça a palavra e deixa o resto com Ele. É com Ele. Os milagres, irmãos, acontecem no dia do fracasso justamente porque a gente obedece. Jesus, ele sabia de tudo. Jesus, quando entrou no barco de Pedro, Jesus, quando ele fez os discursos à multidão, e ele deve ter feito esse discurso ensinando alguma coisa ligada às necessidades do povo, porque o povo ali passava por alguns problemas, algumas necessidades, Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus, ele sabia, irmão, o porquê que ele iria fazer tudo aquilo ali. A obediência, ela gera o milagre. A obediência gera o milagre. A mãe de Jesus disse na festa de casamento, lá nas bodas de Caná, havia acabado o vinho, a festa estava para ir por água abaixo, literalmente. E aí ela fala o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. O que eu posso dizer para você, irmão? Faça tudo o que Jesus disser para você fazer.
Jesus diz: encheis as talhas com água. Faz sentido, irmão? Ele precisava de vinho, por que encheu de água? Não faz sentido. E eles encheram, mesmo não fazendo sentido, e o milagre aconteceu. Irmão, tem uma coisa na minha vida, na sua vida, em momentos de fracasso, que a gente não entende, a gente não compreende, a gente não discute, a gente simplesmente obedece a Deus. E o milagre acontece. Mas o milagre aconteceu no dia do quê? Do fracasso. Não foi para aumentar ali, entenda uma coisa, não foi para aumentar o faturamento da empresa. Tem um propósito. Olha o verso 8. Porque Deus faz um milagre, irmãos. Por que Deus ele faz esse milagre? Ele faz um milagre. Por que ele faz esse milagre justamente no dia do fracasso? É para mostrar para a gente, irmãos, que Ele pode resolver tudo. E por que servem os sinais na Bíblia? Para apontar quem é Deus. Olha o verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele, e que todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Irmão, quando Jesus faz cessar a tempestade, os discípulos, eles se questionam e perguntam: quem que é esse que até a natureza obedece? Irmãos, o milagre de Jesus na minha vida, o milagre de Jesus na sua vida, na nossa caminhada, eles servem para revelar quem é Deus. Eles servem para aumentar a nossa admiração, para nós compreendermos a quem é o Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus fiel. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Senhor dos mares. E eu posso imaginar, irmãos, que quando Ele mandou lançar a rede ali, Ele também deu ordem para o cardume de peixe, falou: vem para cá. E assim como Ele deu ordem para o peixe lá engolir Jonas, olha, engole Jonas lá. Irmãos, Ele tem o controle de tudo. Mas o que eu acho interessante nesse texto é a quinta lição. A quinta lição, irmãos, que eu posso tirar daqui é que um dia de fracasso, Deus pode fazer um milagre que vai mudar a nossa vida. E um dia de fracasso, Deus pode mudar totalmente a nossa história. O verso 10 diz assim: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. E diz o texto, irmãos, que arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Passaram por muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, dificuldades, problemas, milagres, viram muitos milagres. Mas olha só, João 21 nos fala algo interessante. Porque esse milagre não é à toa, tem um significado. E aí o tempo, nesse João 21, já havia passado muito tempo. Pedro já havia sido discípulo de Jesus. E olha só o que diz o verso 1. Bem como de Tiago, depois disso, isso mesmo, 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo, verso 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamando de Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, verso 1. Vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, Pedro está numa crise existencial. Jesus havia sido crucificado, e ele diz assim: eu não vou ser mais apóstolo, não quero mais ser apóstolo, eu vou reabrir a minha empresa, vou voltar a pescar. E Pedro, ele é líder, e só com essa cajadada ele leva outros uns 7 junto com ele. Mas olha só, o verso 3: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo.
subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. O que está se repetindo? Um fracasso. Fracasso se repetiu. E aí Jesus estava na beirada da praia. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus disse, verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Irmãos, quem faz pesca maravilhosa não somos nós, mas é o Senhor. O milagre do chamado, irmãos, o milagre é o milagre da restauração, o milagre da restauração do chamado. Quando eles estavam pensando em desistir, quem faz é o Senhor. E esse milagre mudou o destino da vida desses homens. E Pedro vai ter uma conversa com Jesus. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Irmãos, e nesse momento Deus devolve o cajado de pastor. Ele tira a vara de pescador e ele coloca o cajado de pastor de almas, como o apóstolo da igreja de Jesus Cristo, na mão de Pedro novamente. Já pensou? Naquele dia em que você levou um não daquela mulher que você queria se casar, pouco tempo depois Deus colocou uma mais linda na sua vida e ainda de Deus. Quem nunca passou por isso, irmão? São provas, fracasso. A gente fica triste, às vezes a gente é novinho, né? Às vezes na empresa, fechou, está sendo mandado embora. Daqui a pouco Deus ele abre outra porta, irmãos. Se uma porta fechou, Deus vai abrir outra. Deus vai te abençoar na sua vida financeira. Deus está cuidando das coisas. Nós passamos por momentos e momentos, por fases e fases. Deus ele quer é tratar o nosso coração. E Ele está tratando o seu coração. E Ele está agindo sobre a sua vida. Mas não permita que o fracasso dessa vida adoeça a sua alma, que abalem a sua fé, que abalem o seu relacionamento com Deus. Deus nos fez, irmãos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a nossa vitória está nele, fundamentada nele, no que Ele é, não naquilo que Ele nos oferece. Não naquilo que Ele nos oferece. E nós não somos pessoas derrotadas, mas nós somos pessoas vitoriosas, porque Ele já nos concedeu a vitória. Uma questão é: qual é a sua identidade? Você tem a identidade de Cristo? Cristo, Ele nos coloca como vencedor, porque Ele já pagou o preço, Ele já derrotou o pecado. Nós somos vitoriosos, mas tudo vai ficar, isso tudo vai passar. Mas tudo o que você fizer aqui com esses fracassos, com esses problemas, ou até mesmo com as bênçãos que Deus ele te dá, vai repercutir por toda a eternidade na sua vida. Por isso que hoje o Senhor ele está nos falando algo sobre essa questão do fracasso. Como você tem lidado com situações adversas? Como você tem lidado com situações de frustração? Você tem dependido de Deus em todas as coisas? Você tem dependido de Deus, irmãos, em todas as situações? Porque vai ter momentos, irmãos, em que você vai chegar diante da situação e você vai falar: eu não dou conta. E aí, como que você vai fazer? Às vezes você pode falar assim: pastor, eu tenho recursos. Mas pode chegar uma hora, irmãos, que nem os recursos eles vão dar jeito. Nós vemos tantas pessoas milionárias, bilionárias, que por causa de um câncer no fígado, no pâncreas, faleceram. E ficou os milhões aí, mas o dinheiro não valeu nada. Mas, irmão, entenda uma coisa: aquilo que eles fizeram durante a sua vida vai repercutir na eternidade. Aonde elas vão passar a eternidade? Porque uma coisa é certa, irmão: nós somos seres eternos. Deus nos criou com a eternidade. Você quer creia ou não no Senhor, você é eterno. A questão é aonde nós passaremos essa eternidade. Com quem nós passaremos essa eternidade? Então nós temos que nos esforçar, darmos o melhor de nós, vivermos essa vida da melhor forma possível, porque, irmão, nós não conseguimos fugir das aflições. Jesus mesmo fala: no mundo tereis, mas tem de bom, porque eu venci. Ele venceu esse mundo.
Ele venceu o problema.